No artigo da Ativo Insights desse mês, aliás, muitíssimo bem escrito pelo Luiz Gomes, que é o head da área de produtos aqui da Ativo, a gente tentou endereçar um tema que é o tema do momento, né, para quem acompanha o real estate nos Estados Unidos, que é justamente a queda da taxa de juros, o impacto que isso tem no mercado imobiliário americano, né? E esse tema é tão importante, é tão vasto, que a gente decidiu gravar um vídeo aqui para compartilhar, um vídeo complementar, né, ao artigo, para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a nossa visão acerca desse tema, tá? Primeiro é importante notar que houve uma mudança aqui de cenário, né? Se antes, né, há 6 meses atrás, a gente tinha um cenário de alta de taxa de juros nos Estados Unidos, agora a gente vê um cenário que a gente chama de easing cycle, né? O Fed afrouxando taxa de juros nos Estados Unidos para manter a economia pujante, para manter a economia em crescimento. É isso que o Fed quer com essa queda de taxa de juros, tá? Mas o que isso significa na prática para os imóveis? A economia forte, ela significa um nível baixíssimo de desemprego, um consequente aumento da renda, aumenta a renda, aumenta os aluguéis, mantém-se as taxas de ocupação elevadíssimas, né, ao longo do tempo, o que contribui para uma boa performance daquele imóvel, né? O imóvel com uma percepção de risco menor, ele tende ao que aconteceu que a gente chama de compression dos cap rates lá na frente. O cap rate diminuindo, o valor do imóvel aumenta. Além disso, uma taxa de juros menor na economia americana, ela contribui para um financiamento mais barato, né? Financiamento mais barato significa que eu vou pagar menos para o banco, vou pagar menos juros para o banco quando eu pego um empréstimo imobiliário. Com isso sobra mais dinheiro, sobra mais cash flow, isso aumenta a rentabilidade do imóvel. Ou seja, o plano aqui do Fed é manter a economia pujante para que os indicadores, né, que sustentam os aumentos de aluguel, a manutenção da ocupação elevada no longo prazo, se mantenham também constantes, e essa queda de juros ainda beneficia o tomador de empréstimo, tornando os juros mais baratos. Ou seja, existe uma boa performance tanto hoje no aumento da rentabilidade do cash flow, quanto no futuro na valorização do imóvel. Mas então, pessoal, o que acontece se a economia americana desacelera? Ou seja, se mesmo com os esforços do Fed, em algum momento a economia americana caia, a economia americana passa por um ciclo de baixa. Primeiro é importante observar que o mundo inteiro vai sentir, né? Não tem como se esconder de um evento desse, né? Os Estados Unidos impacta hoje o mundo todo. Então o que a gente quer é estar bem posicionado, é isso que a gente busca aqui como investidores, né? E como é que a gente faz isso? São 3 pontos fundamentais da nossa tese de investimentos. A primeira é entrar em ativos operacionais, ativos que já existem, mas eventualmente estão operando abaixo da sua fronteira de eficiência, né? Que ele poderia ser melhor, ele poderia operar melhor, mas já geram cash flow desde o início. E isso é importantíssimo porque, além de diminuir o risco, né? Porque começa a distribuir desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro trimestre de investimento que você tem, e vai diminuindo o seu risco. Além disso, isso permite que a gente modele cenários com muito mais assertividade. Eu consigo olhar aquele imóvel hoje, eu consigo estressar os principais indicadores dele e comparar, por exemplo, com a crise de 2008. Né? O que aconteceria se acontecesse um novo 2008 aqui nesse ativo? Né? E aí olhando principalmente, né? Não só, mas principalmente, a cobertura do serviço da dívida, né? As premissas de aumento de aluguel, as premissas de ocupação, né, ou vacância daquele tipo de imóvel, e os cap rates de entrada e de saída. Ou seja, com o imóvel operacional, eu tenho informações muito mais assertivas para fazer essas modelagens do que com um development, né, um desenvolvimento, uma construção. Então a gente sempre prefere entrar em ativos que já são operacionais, isso é bastante defensivo. Além disso, a gente diversifica não só o tipo de ativo, né, o tipo de imóvel, mas também a região geográfica. Então, a gente hoje investe em imóveis em 26 estados americanos, em 7 nichos diferentes: multifamily, hotéis, strip malls, self-storage, offices, industrial, né, os galpões, e senior housing. Ou seja, é uma diversificação geográfica e de tipo de ativo. Por quê? Porque, eventualmente, numa crise, você não sabe qual ativo vai ser mais impactado ou menos. Com uma carteira balanceada, com uma carteira diversificada geograficamente em termos de nicho de mercado, eu consigo ter, alguns imóveis vão performar melhor do que outros, mas eu mantenho uma estabilidade de receita. Então, ativos operacionais, diversificação geográfica de tipo de negócio
E por fim, flexibilidade de saída, que é importantíssimo também. O private equity imobiliário americano geralmente tem um prazo entre 5 a 7 anos ou 7 a 10 anos. E esse gap é importantíssimo para você não ter pressão de sair no momento errado. Ou seja, você escolhe o momento certo. Então, juntando esses 3 fatores, no momento de crise você senta no cash flow do imóvel, ele já é operacional, ele já te gera resultado. Então você senta no cash flow, espera esse período passar sem ter pressão de saída, e como você está geograficamente diversificado, você tende a ter uma certa estabilidade no teu cash flow, alguns imóveis performando melhor do que outros. Então, seja no momento de pujança econômica, né? Ou seja, as ações do Fed dando certo e mantendo a economia pujante, os imóveis performam muito bem, não só em termos de cash flow, né, com o custo da dívida mais barato, mas também essa boa performance aumenta o valor dele ao longo do tempo, comprimindo os cap rates. Como nos momentos de baixa de mercado, você está numa posição defensiva, numa posição protegida em ativos que já são operacionais, diversificados e sem pressão de serem vendidos, para você sair no momento certo. Então essa é a forma que a gente acredita que é a maneira mais segura de você hoje estar bem posicionado no mercado americano imobiliário.